Vambora. Entrevistei as pessoas negras mais racistas da América. Deus odeia brancos. Ele os fez para serem odiados. Como se fossem um Eita, já começou com a partezinha complicada aqui já, hein? vírus. A única cura é o remédio. Os verdadeiros negros são o remédio. Tem um carro pra mim? Não, sim, é seu. Por favor. Ei, vem aqui. É até hipocrisia, né, mano? O cara ser contra branco, sendo que quem tá entrevistando o negão é um cara que é branco. Quando vejo um bebê branco, penso que ele tentará escravizar meu povo. A única coisa que um branco poderia me dar é sua vida. Os homens... Nossa, mano. Aí depois vem nego vai vir falar aí que não existe racismo contra o branco, não. Existe só racismo contra o negro. E mulheres que lucraram com a escravidão, eles vão se curvar aos nossos pés. Você vai beijar esta bota? Um de cada vez. Continue vindo, senhor branco. Todo mundo diz que ama os negros, mas não há ação por trás. Vocês dois, sentem-se! Estes são os israelitas Esses daí são os bigodinhos ao contrário. É os bigodinhos versão... hebreus negros, grupo supremacista que odeia brancos e se vê como verdadeiros israelitas. Ué, então por que eles não vão pra África, mano? Se eles são contra branco, vai pra África, mano. Não, eu diria que realmente odeio brancos. Diria isso. Mas um dos grupos, além dos brancos que eles odeiam, A raça escura é o chamado africano, como nigeriano, ruandês, sul-africano. Não são Então vai pra África, irmão. O que você tá fazendo nos Estados Unidos, e viado? nosso povo. e essas crenças vêm da Bíblia, encontrei o capitão Tazariati e irmãos em um treino em Harlem, Nova York. O que você vê ali é a Academia Hebraica. É um treinamento físico, mental e espiritual. Academia Hebraica. Meu Deus do céu, o que eles estão fazendo, mano? Ó, se tiver algum judeu, se algum judeu tiver vendo aí, mano, pelo amor de Deus, fala se isso aqui tá certo, porque não tem cabimento nenhum na minha mente aqui. Anual para novos membros. Eles passam por treinamento físico, autodefesa e espiritual, aprendendo escrituras. Ok, rápido. Alguma pergunta, senhorita? Não, estou apenas assistindo. Já os vi antes, não sei o que fazem. Ensinamos que os verdadeiros filhos da Bíblia são negros, hispânicos e índios nativos. Na onde que Jesus falava sobre isso daí, mano? E da onde que o judaísmo, na verdade, fala sobre isso daí? O judaísmo e o cristianismo? Da onde? Não tem cabimento. Treinamos novos membros na escola. Parece bom pra mim. Sabe quem que defende isso daí? O cara do bigode, mano. Não estou aqui, fazendo o mesmo. Tem um porém. Acreditamos que brancos são a pior coisa que aconteceu aos Então por que você tá conversando com a mulher branca? Meu negros. Deus. Bem, eu entendo. Quais são seus planos para ela e os dela? Não são nossos planos, é o plano de Deus. Segundo a Bíblia, Deus vingará os negros pelo que os brancos fizeram. Serão escravizados em correntes, têm que construir nosso reino e cumprir o julgamento. Como está? O que pensa Já falei, seu reino é na África, vai pra África, mano. dos israelitas hebreus Mano. negros? Eu precisaria saber mais sobre isso. Pode dar a ela um resumo rápido do que acredita? Claro, Jesus Cristo é negro, sabia? Não sei muito Jesus Cristo é negro, meu Deus do céu. Não, cadê a fonte científica? Cadê a comprovação de que realmente Jesus era negro? Não tem base científica nenhuma, mano. No dia que ele apresentar assim, ó, Jesus tá aqui, ó, Jesus é negro. Aí, beleza. Mas não tem fundamento, não tem nada, mano. Não tem base nenhuma. Qual é a base dele? Que Jesus realmente era negro? Qual é o fundamento dele? sobre a Bíblia, mas sei que as pessoas têm sido perseguidas há muito tempo. É o patriarcado. Mas isso daí não tem a ver só com questão de você ser negro, tá ligado? Pelo menos no passado, a escravidão existia com meio de capital, tá ligado? Com meio de dinheiro. As pessoas eram vendidas como se fosse uma moeda de troca. Hoje em dia, logicamente, existe escravidão. Mas é praticamente a mesma coisa. Como mão de obra, meio de troca, tá ligado? Mas não tem a ver só com o quesito de você ser negro. Era com todo mundo que acontecia isso daí. Que continua a discriminar. Fora que também, mano, pelo menos na África, os próprios negros vendiam o próprio povo dele, mano. Que nem no Brasil também. Em muitos países ocidentais. Fico realmente feliz quando vejo as pessoas se levantarem para educar e ajudar os outros a entender melhor. Resposta compassiva. Mas você está... Para analisar. Os hebreus, o povo judeu já foi escravizado, os africanos já foi escravizado,
Até mesmo o chinês já foi escravizado. O que mais? Todo tipo, assim, de povo, assim, foi escravizado já. Os indígenas já foram escravizados. Estará em correntes e escravizada, aparentemente. O que acha disso? Se você lidera pessoas para a escravidão e destrói sua identidade, não deveria haver castigo? Sim. Ele é um irmão, se ele for. Que é tu país de origen? Espanha. Espanhol conta ou não? Conquistadores. Somos indígenas. Isso é europeu, certo? Oh, cara, ok. Eles são os que conquistaram os nativos. Eles poderiam beijar a bota? Sim, claro. Não acho que deva assumir responsabilidade, além de ajudar o legado do que os brancos fizeram aos negros. Ela disse, vou ajudar o legado dos brancos. Sabe o que isso significa? Isso é Trump! Não. Ajudar a apagar esse legado. Ele está tentando te armar aqui! Não me dê um tempo difícil aqui. Eu sei que não fizemos o que era certo pelos nativos americanos e pelas pessoas de cor de muitos lugares que chamamos de nosso país. Você disse nós. O que fez? Nós somos as pessoas que representam e sustentam a narrativa dominante. Mas na Bíblia, isso seria razoável. Diz que os pais e mulheres que tinham escravos se curvariam aos escravos nos últimos dias. Quando Cristo voltar e governar esta terra, um homem negro chamado Jesus Cristo, os homens que Puta que pariu. levaram nosso povo ao cativeiro. Mano, não tem nem fato científico de que Jesus foi branco e não tem nenhum fato científico que Jesus foi negro. E as mulheres que lucraram com nossa escravidão e sangue vão se curvar aos nossos pés. Isso seria razoável. Você está pedindo para ela se curvar agora? Isso seria razoável, se estivesse realmente arrependida Uma porra que eu vou me abaixar pra você. pelo que seu povo fez. Se você se sentir Ah, e é foda a hipocrisia, né, mano? O cara é contra, tá ligado? A escravidão, só que aí o cara quer escravizar os brancos, mano. Não tem cabimento. Se você é contra a escravidão, como que você defende a escravização de outros povos, mano? De cor, com cor, ou a ver com sexo, tá ligado? Não tem mal pelo que cabimento. seus ancestrais fizeram, daria $20 agora? Não sei se isso resolveria um problema e meus ancestrais também eram pobres. Eu diria para esvaziar sua conta bancária. Fomos o apoio financeiro da América, fomos a mão de obra. Quando diz que dinheiro não muda, muda. É por isso que disse para esvaziar sua conta bancária. Você deveria também, todo branco deveria esvaziar sua conta bancária. Aqui, ó. Porque não chupa aqui, ó. Meu branco aqui pra você aqui, ó. Suga, só. Você doaria $100 para a causa? Ai, se fuder, daria porra nenhuma pra ele. Sim, isso... Agora, já na câmera? Bem, eu não. Tenho Estou só nada brincando. comigo agora. Você acredita em justiça? Eu acredito em justiça. Essa uma possibilidade que quizás las hábitos de este hombre. Estou nos meus 70 anos agora. Quando eu morrer, esse dinheiro vai sumir. E não vai para pessoas que vão apenas comprar lates e gastar em sair para bares e o que for. Vai para causas de câncer e causas como a sua. Como negros. Negros, Médicos Sem Fronteiras. Nossa, hipocrisia pura, altíssima, mano. De ter detectado, como se ela nunca curtiu a vida, então. Então, ninguém tem liberdade de curtir. Ninguém tem liberdade de gastar com o dinheiro com o que quiser, mano. É algo que apoio. A primeira coisa que pensei foi que, quando ela morrer, ela vai ajudar os negros, não enquanto viva. Não, estou fazendo agora. Estou dando uma parte Aí o que ele falou é verdade, isso daí é verdade, você concorda? do que tenho todo ano. Só vai ajudar os outros se você morrer, então, mano, não tem cabimento. Por que se sentir obrigada a ajudar? Você escravizou alguém? Não, absolutamente não. Mas nossa sociedade continua a discriminação baseada no que aconteceu. Mas o que ele tá fazendo é discriminação, filha. Com base na cor. Ela é contra a discriminação, só que quem que tá discriminando por cor é o ali. Justiça deve ser feita na hora certa. Se não temos um sistema legal eficaz para cuidar dos crimes quando eles acontecem, as gerações seguintes acabam tendo alguma responsabilidade. No entanto, se não cometeram assassinato, então, para mim, não são eles que deveriam ser encarcerados. Eu concordo com ela. Não ignoremos o elefante na sala. Curvamo-nos aos pés do seu pai. Alimentamos seus filhos enquanto ele conquistava a América. Enquanto minha mãe trabalhava, cuidávamos dos seus filhos. Nossas mães amamentaram seus bebês antes dos nossos. Seria razoável se curvar aos pés do escravo. Isso não me curva ninguém, mano. Seria razoável se estivesse arrependida.
O cara tá vivendo de passado, mano, mas o cara não tava levando chibatada lá, não. Não é um cara que tava levando chibatada nas costas, tá ligado? Tendo que acordar de madrugada pra poder trabalhar pros seus senhores. Parecia compassiva. Sou compassiva, mas meu pedido de desculpas ou meu jeito de dizer que não acredito que o que aconteceu foi justo ou correto, é meu jeito de dizer que posso estar com você em algumas áreas, posso não estar em outras, mas quero lutar por todos agora e eu faço e eu defendo isso. Reverências. Olhe atrás de você, é quem vai lutar. Não precisamos que você lute. Ah, ok. Veja isso. Você incorpora. E é por isso que Deus vai te colocar na escravidão. Porque seu povo sempre tenta escapar. Se for assim, os portugueses teriam que doar a riqueza pro Brasil. É, mano. Mano, você sabia que o mundo todo, ele é colonizador? Se for parar pra analisar, o mundo todo, mano. Porque alguém colonizou a Espanha, alguém colonizou o Brasil, outros colonizaram a China, outros colonizaram os Estados Unidos. Mano, sempre houve colonização, tá ligado? No mundo todo. A colonização, de certa forma, parte do ser humano, mano. O ser humano que colonizou o mundo, tá ligado? Se for assim, você vai ter que criticar com Deus, mano, tá ligado? Por que eu tô aqui nessa terra, mano? Isso daí existe desde o início, tá ligado? Desde o início da existência da matéria do mundo, entendeu? Sempre houve colonização, mano. Agora, se tipo assim, se você é contra a colonização, você vai ser indígena, viado. Você vai ser tipo que nem os homens das cavernas, tá ligado? Par da realidade do que foi feito a nós. Sabe que seu povo enforcou o meu em árvores. Este parque em Harlem é uma comunidade negra. Não é, era. Não é mais, não é mais. Quer saber por quê? Por causa O cara é contra a miscigenação, mano. Que filha da... do crack. Por causa de Ronald Reagan, entende? Não pode sentar aqui como uma pobre senhora branca, sabe? Com seu cachorro e... É, mas é engraçado. Então por que os negros traficam, mano? Se você é contra o crack, se você é contra as drogas e fala que foi os brancos que colocaram as drogas dentro das vielas pra viciar o povo negro, então por que o negro vicia o próprio povo dele em troca de dinheiro? Parecendo sem esperança pelo que fez ao meu povo. Isso parece exagerado, certo? Você acha que é um pouco duro? Só posso dizer que vivo tentando ser boa para todos e continuo. A fazer, eu faria. Ele disse que você poderia ser a mudança que quer ver e poderia fazer uma reverência agora, mostrar um gesto. Uma reverência é um gesto. E eu tenho um cachorro que tenho que continuar com. Minha reverência é só com Deus, não me reverencio a pé de ninguém, fi. Ela se chama Curry. Sente-se! Curry, sente-se! Ambos vocês, sentem-se! Ela quer. Curry é um cachorro doce. Seu povo foi enforcado, morto. E você nem fará uma reverência. Isso não resolve linchamentos? Ele disse que isso ajudaria um pouco. Isso não, sabe, você está me posicionando como opositora. Embora eu não tenha a mesma história de crenças, concordo que pessoas cometeram erros que nos colocam onde estamos. Espero que veja que não represento alguma 1% privilegiada, sou apenas eu. Nenhuma reverência deferente antes de ir? Vamos lá, isso é gratuito. Isso não significa... O negão tá colocando ele tá colocando como maioria, tá ligado? Tipo assim, mesmo que uma pessoa não tenha cometido algo, ele tá colocando pessoas no passado, tá ligado? Tipo, ele tá colocando senhores do passado que escravizavam as pessoas como hoje em dia. Nossa, mano, isso é muito ridículo, velho. Fica nada. É ridículo. Tá tendo um bom dia? Tudo bem, valeu. O que queria que ela fizesse? Ah, ela ia beijar nossas botas. Já teve alguém beijando suas botas? Absolutamente o tempo todo. Eu não esperava uma reverência. Foi apenas um ponto para mostrar que, mesmo que os brancos pareçam se importar com você e pareçam se importar com as dificuldades que passamos, eles realmente meio que negam, porque seria realmente direcionado a eles. Ela sabe sem sombra de dúvida dos outros crimes que seu povo fez a nós. Ela não fez nada. Esse é o grande desconexão. Ela é isso que eu tô querendo dizer. A mulher não fez nada, mano. Quem fez é as pessoas do passado que fizeram isso, tá ligado? Não tem cabimento. Não fez nada, assim como você não passou pela escravidão. Quais são seus pensamentos enquanto se afasta? Espero que ajude. Mesmo que signifique que você será escravizada. Eu não acho que vai chegar a isso, mas... Vai sim, certo? Sim, sim, sim. Deus disse que aquele que leva ao cativeiro deve ir ao cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Isso é um pouco duro? Sim, mas não acho que podemos realmente argumentar e dizer o que vai acontecer. Pode ser simbólico ou literal, acho. Não, isso é literal. Bata, levante a mão sendo atingido. Bang, bum.
Isso é o que chamamos de meu departamento. Sou responsável pela academia. Caralho, mano, existe identitarismo até no povo negro também, mano. Pela pele, tá ligado? Minha hebraica. O que esses homens passam é algo que todos passaram, incluindo o chefe da escola. Aí já começa pela doutrinação. Os caras tá doutrinando outros, mano. Com o mesmo viés dele. Comandante Júnior Hanna, essas coberturas que usamos representam a prova de fogo que passamos para nos unir. A questão acho que não é nem viés, a questão é a inversão de narrativa, mano. O que ele tá fazendo é uma inversão de narrativa. Ele não tá falando fatos baseados na realidade, tá ligado? Ele tá fazendo com base da forma que ele vê. Esse que é o foda. Porque se ele tivesse passando a visão real, mano, ele não iria falar que foi só os negros escravizados. Ele ia falar que foram outros povos que também foram escravizados. Porque, de fato, se você for ver a história, ler a história, mano, não foi só os negros. E esse que é o ponto, mano. Então essas são técnicas de treinamento. Agora estão usando luvas como no boxe. Aprendem a socar e esquivar. Este é o treinamento de combate corpo a corpo que ensinamos na escola, para autodefesa. Punho pra cima. Vai. Mas este é apenas uma parte dos irmãos que estão na academia. Temos irmãos no Texas, no sul do Texas agora. Temos irmãos em Chicago, irmãos na Flórida, irmãos em Atlanta, Geórgia. Temos até um irmão lá fora nas Bahamas. Eles estão realmente fazendo o que estamos fazendo agora em todo o país. Então isso é o que nos une. Sua língua, que é o hebraico. Nossa. Aí, ó, o Donald Trump tá precisando resolver isso aí também, ó. Esse problema aí. Porque se deixar, viado, já era. Vai ser uma guerra de... uma guerra de cor, tá ligado? Escravizando pessoas brancas. Também ensinamos a eles as artes marciais bíblicas, que se chama Yard Karabe. É o que o rei Davi usou, é o que Sansão usou, e as pessoas não sabem disso. Isso é o que Cristo usou também. As pessoas pensam que Cristo era algum tipo de Gandhi pacífico, mas Cristo era um revolucionário superior, entende? E os homens ao seu redor eram lutadores. Eu sei disso. Sim, quais são as qualificações para ser israelita hebreu negro? Quando diz recrutas, não temos recrutas. Cristo disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. Esses homens nos encontraram. Eu encontrei o comandante general Hanna. Como o encontrou? Ouvindo sua voz. Viu o acampamento na rua, irmãos, venham. O que está sendo dito? Ouvindo que os verdadeiros judeus bíblicos são negros, ouvindo que Cristo morreu apenas por negros, hispânicos, índios, nativos, americanos, que as 12 tribos perdidas de Israel são as pessoas desesperadas e tentadas, neste país que você chama de América. Tem que ser um certo percentual de negro, hispânico ou nativo americano para se juntar ao... Velho, ó, mano, eu espero muito que apareça um judeu, velho. Apareça um judeu ou na live ou quando eu soltar esse conteúdo no YouTube. Pra falar sobre isso daí, porque não tem cabimento nenhum que esse cara tá falando, viado. Os israelitas hebreus negros. Eu espero que apareça os cristãos também pra falar sobre isso. Vamos pelo seu pai, pelo sangue. Esse percentual e tudo isso vem da sociedade do chamado homem branco. Quero dizer, como você sabe qual percentual negro eu sou? Eu não sei. Pensando sobre isso não faz sentido. Vamos supor, Bob Marley, ele é um homem branco como você, porque o pai dele é branco. Seu pai é branco, correto? Sim, ele é português. Ele é branco. Bob Marley, irmão. Caralho, mano. Nossa, é bigodismo puro, mano. O que eu falei? O cara é contra a miscigenação, mano. Mano, no mínimo, um cara desse daí, ele tomou chifre da mulher negra dele que deu pro um branco, mano. Tomou chifre de um branco, certeza. Pro cara ter raiva de uma pessoa pela cor da pele, velho, foi chifrudo. Coisa do bigodismo puro. Isso aí é coisa do bigode, mano. Todo mundo é contra os caras do bigode, não é? Os caras da bandeirinha vermelha. Então por que os caras não é contra esses... Não. Bob Marley, meu cara. Aí está. Pode ficar com ele. Mas quando se trata de nacionalidade, a Bíblia traça a linhagem do homem. Se seu pai é negro, um negro, então você é da tribo de Judá. E se seu pai é mexicano, ele é israelita da tribo de Issacar. São todos irmãos. Quem é a raça de cães? A raça de cães é o chamado africano, como nigeriano ou ruandês, ou sul-africanos, considerados africanos, mas não o nosso povo. Um nigeriano não poderia ser um irmão? Não. Etíope? Não. Queniano? Não. Nenhum? Caramba. O homem que se chama judeu é vermelho, seu sangue aparece através da pele, não pode se esconder entre uma raça escura, entende? Isso só prova que o homem negro, chamado africano, porque fomos encontrados na África, escondidos entre uma raça escura. Se for pra prender o Monark por causa que o Monark teve aquela visão dele, aquela fala dele lá, tem que prender esses caras aí também, mano. Esses
Falar... Nossa, os caras só falam merda, A mano. sedução é convencer os negros de que a América quer que façamos parte. A diferença entre democratas e republicanos. O republicano fala na sua cara. Os democratas são sedutores. É como pegar uma cerveja light, ainda é a mesma proporção. Só está em uma garrafa diferente, mas ainda te embriaga. O que acha da lei dos direitos civis? Preferiria a segregação à lei dos direitos civis. A melhor época para os negros e a maior ameaça para a América foi na segregação. Durante Jim Crow, mesmo sendo incorporaram a 13ª emenda para nos prender falsamente. Ainda construímos hospitais, faculdades, cidades, tínhamos uma Liga Negra, educação. Então você tinha o processo de pensamento de que é melhor se integrarmos. Caralho, segregação racial, mano. Olha o que o cara tá falando, mano. E assim, quando decidimos integrar, perdemos a educação, perdemos a estrutura familiar, perdemos negócios, perdemos tudo. Agora eles... Mano, de verdade, eu não tô aguentando mais ver esse vídeo. Eu não tô conseguindo aguentar ver esse vídeo. Eu vou forçar aqui pra assistir completo, mas eu já tô quase parando, mano, de transmitir essa live com esse cara aí, velho. Tem esse termo chamado negócios negros. Durante a segregação, não era sobre negócios negros, porque sabíamos quais negócios estávamos apoiando. Não havia mantra de se separar dos brancos. Estávamos apenas construindo o nosso. E isso se tornou a maior ameaça, porque em menos de 40 anos após a escravidão, mostramos à América que não precisamos de você. E a América não pode aceitar isso, porque se não precisamos deles, nos elevaríamos acima. Você acha que os brancos naturalmente querem segregação também? Os brancos só querem escravidão. Os brancos querem que os negros e latinos saibam seu lugar. Trump no cargo é o grito de guerra para todas aquelas pessoas MAGA dizerem que Trump vai colocar os negros em seu lugar. A América Branca está amando tudo que Trump faz, porque ele está dizendo que vocês, negros, têm que agir como dizemos agora. Está frio, não consigo sentir meus dedos. Os irmãos estão brigando. Quanto tempo dura o treinamento? Provavelmente cerca de 6 horas. 6 horas? Eu tava pensando aqui, sentado aqui na cadeira. Tava pensando, e se uma pessoa é miscigenada, tá ligado? Tipo, se o cara é filho de uma mulher negra de um pai branco. Imagina o que ele deve passar. Ah, esse cara aqui, ó, o cara é puro branco, negão aqui, ó. Esse aqui é mestiço, certeza, a cara dele de mestiço. Mas o ponto é que o Nossa, mano, muita hipocrisia, velho. vínculo que eles construíram hoje, os manterá na mesma forma de irmandade. Estou amando os hebreus israelitas negros. Sinceramente, queria uma versão branca disso. Quero uma verdadeira universidade de brancos para me juntar. Vocês verificam a linhagem paterna? Temos um sistema para identificar se algo é questionável. Faremos nossa devida diligência para descobrir. É difícil para irmãos com mulheres brancas estarem aqui. Eles podem namorar brancas? Não, eles não podem. Mas quando os irmãos entram na Segregação racial, coisa que o cara do bigode fazia. Controle de etnia, controle de cor, mano. Meu Deus, velho. podem já ter mulheres brancas. É contra as leis de Deus afastar sua mulher. Colocar? Como assim? Ou podem ter uma mãe branca. Um irmão pode aprender a verdade e que é israelita. Algumas pessoas têm dificuldade com isso pela forma dura como ensinamos sobre os brancos, sobre os crimes que cometeram. Mas essa é a mãe dele. Nunca diríamos pra matar. Esse cara tá precisando tirar pelo menos umas férias aqui no Brasil, mano, pra ele conhecer, porque essa ideinha dele aí, ela cai por terra, velho. Matar a mãe ou algo assim, claro, porque isso seria mal e errado. Quando vê uma pessoa branca, sente nojo como... Bem, isso é o que você tem que entender. Somos profissionais. Eu poderia conversar com você o dia todo. Quando eu saio, você pensa esses brancos? Não na extensão que você pensa. Não de forma personalizada, mas de uma visão de grupo maior. Porque você é um homem branco e pode ser um cara legal. Podemos falar sobre trabalho elétrico, futebol, o jogo está chegando e tudo mais. Nunca... É, mas ele é racista. Ele continua sendo racista. Seremos irmãos, entende? Seremos profissionais, seremos casuais. Eu não vou bater a porta na sua cara porque você está andando atrás de mim. Sou um profissional. Não somos a... Não estamos andando por aí tipo... O quê? Você não é? Irmão, imagina se você fosse. Que isso? Seu idiota branco, eu deveria te pendurar em uma árvore. Não somos a Ku Klux Klan, somos sacerdotes profissionais. Mas você é apenas um homem branco. Você não faz impacto na minha vida pessoalmente. O sistema de pessoas brancas é o que você vai pagar. Você pode não ter tido escravos, mas vai pagar pelo que seus antepassados fizeram. A pessoa que fez isso deveria enfrentar a punição. Não o filho ou o filho do filho.
E se ele estiver morto? E se a pessoa que fez isso saiu impune? É o que é. O filho dele vai pagar por isso. Cara, o Harlem Irmão, mas o que que você sabe? O que que você sabe da família do cara? era uma das cidades mais negras de Nova York. Quero dizer, ridículo. Era um fenômeno. Agora está integrado. Está completamente... Gentrificação. Não há negócios de propriedade negra no Harlem. Já tínhamos isso. Como perdemos? Mas é isso aí que precisa, mano. Tem que ser que nem o Brasil, mano. Miscigenação, velho. Precisa disso daí nos Estados Unidos. Tem miscigenação em todo lugar, mano. Japonesa com branco, branco com negra e misturado, mano. Misturar povo. Pra não ficar desse jeito aí, senão... Através dos direitos civis. Os direitos civis falharam a comunidade negra porque queriam se juntar à sociedade branca. Tínhamos o bebedouro do homem branco e o bebedouro do homem negro. Em vez de dizer que vamos fazer Ah lá, e o cara defende isso. nosso não. bebedouro negro o melhor. Nossos líderes disseram que queremos beber do bebedouro do homem branco também. Então ele disse, ok, você pode beber do nosso bebedouro, mas você vai. Água... Caralho, ele tá fazendo inversão de narrativa. Nossa, mano. Ele tá fazendo que nem o pessoal, os transexuais faz, tá ligado? Os transexuais, os gays, tá ligado? Os comunistas, mano, inversão de valores, de fato científico, de base histórica. Ele tá invertendo tudo, mano. Pra mim, eu sou quem vai possuir o bebedouro. Ah lá. Chupar o dente do branco. Exatamente. Agora, a juventude, os homens que eram crianças naquela época, agora estão crescendo e temos que impulsionar os negócios negros, cara. Temos que impulsionar os negócios negros. Quando os direitos civis nos falharam e deram nossos negócios negros pros brancos, entende? Você viu aquele acidente de avião que caiu na Filadélfia? Sim. Foi glorioso. Fiquei bravo porque queria pegar um frango, mas nem consegui. O que quer dizer? Glorioso. Derrubou, foi incrível. Quando vê aviões caindo... Ô, louco, o cara defende... O cara defende... Ele defende assassinato de outras pessoas. Você pensa assim. Quando Nossa. vejo a América começando a cair, temos um sonho. O quê? Os irmãos sonham. Estes são os sinais do retorno do nosso rei. Ah, este é um não. momento horrível para o seu povo, mas este é um momento glorioso para nós. Isso é o que temos profetizado por Mano, olha a merda que o cara tá falando. Puta que pariu, mano. anos. Queremos lados diferentes da cerca aqui. Você vê um tiroteio em escola e ouve gente morrendo. Você pensa, graças a Deus. Ok, não pense assim. Pense mais, quando a América e os pecados da América começaram a subir. É assim que sabemos que estamos nesses tempos finais. A dura realidade do que aconteceu não é o que estou focado. Eu vejo o impacto do que aconteceu na América. É o que focamos. Como isso impacta esta sociedade. Entende o que estou dizendo? A guerra com a Rússia, o que acontece na Ucrânia, como isso impacta a América. Estamos atentos a tudo isso. Você Irmão, isso daí de guerra, tá ligado? De guerra, segregação racial, discriminação, ego, ganância, luxúria, tá ligado? Tudo que existe é parte do ego do ser humano. É o ego, tá ligado? A raiva. Tudo isso daí não tem a ver com cor, não tem a ver com nada. É o ego do ser humano. O ser humano, por natureza, ele tem esse sentido de ser assim. Entendeu? Isso daí não tem a ver se você é negro, se você é branco, se você é trans, se você é gay, se você é hétero, se você é empresário, se você é pobre, se você mora num lugar de burguês, se você mora numa favela. Nada do que existe de guerra não tem a ver com isso, tem a ver com o ego do ser humano. Do ser humano, tem pessoas que são assim, tá ligado? Um instinto da raiva. Tem pessoas que nascem ou se tornam isso, entendeu? É o que ele tá fazendo agora. Mano, tem cabimento uma pessoa ser feliz, mano? Tipo, achar graça numa guerra? Ah, tá tendo guerra, Adoro a guerra, ai, adoro... Adoro... Quem que acha graça nisso daí, mano? O que esse cara tá fazendo é papel de... Tanto no sentido do ego humano, tá ligado? Dele, tá ligado? Mas como da inversão de narrativa, da inversão de fatos históricos, na inversão de... Ele tá invertendo tudo que ele tá falando aí, mano. Ó, no sentido de escravidão que ele falou, de fato, os negros foram escravizados? Foram escravos, que nem eu já falei aqui na live, mano. Só que, mano, foram escravo. Hebreu, judeu foi escravo, negro foi escravo, chinês foi escravo, o povo espanhol, os mexicanos foram escravos, quem mais? Os indígenas foram escravos. Tudo foi por meio de troca, mano. Era antigamente, mano, no sentido do dinheiro, eles usavam a escravidão como meio de mão de obra e de capital, tá ligado? O que esse cara tá falando, ele tá, beleza, existiu a escravidão dos negros, de fato, só que ele só tá falando uma parte da história, ele não tá falando tudo.
Ele só tá falando o lado dele. E é foda, tipo assim, o cara pegar e falar assim, não, vocês brancos, vocês vão pagar com o passado. Então, tipo assim, você tá defendendo, mano, que aconteça a escravidão do passado, que exista a escravidão hoje em dia, só que com um branco? Então, irmão, você é o bigodinho assumido. O bigodinho que faz isso daí. E isso daí é o cara que começa com N, né, e termina com O. Porra, Tiroteio mano. em escola. Sempre ensinamos que o homem branco... Mano, eu tô te falando, ó, esse vídeo vai sair no YouTube e eu espero muito que apareça o povo judeu, eu espero que apareça os cristãos, eu espero que apareça todo mundo, só pra ver. Mano, o que esse cara aqui ele tá fazendo, mano, é um negócio na mente dele muito... Caralho, velho. Deve Eu não ser tô aguentando ver esse racialmente. cara, eu não tô aguentando ver o que ele tá falando, mano. Porque são eles que fazem muitos dos tiroteios em escolas. Não são? Onde está? Aí você viu o que ele tinha falado antes? Você viu o que ele falou antes? Não, que o povo negro tá se viciando em droga. Mas, irmão, quem que tá viciando o povo negro nas quebradas? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Um monte de negro. Os mesmos irmãos que estão viciando os próprios irmãos, mano. Com droga, tá ligado? E isso faz parte do quê? Faz parte do ego humano. É ego. É questão do ser humano. A sua terra, como a faixa de Gaza, Mano. é onde vocês. Israel. Tudo na nação de Israel, Iraque, Irã, Israel que você vê no mapa, isso não é todo o Israel de acordo com a Bíblia. Meu Isso é Deus, apenas me dá uma pequena força. parte do que o homem branco roubou e deu aos chamados israelenses que vivem lá. Agora, você entende que Israel é toda aquela porção ali, pedaços da Arábia Saudita, Iraque, Irã. Israel é uma peça muito grande de terra. E também é chamado de Éden, é o jardim do Éden. Para construir uma nação, você tem que construir uma nação com sua irmã. Você não pode construir uma nação e dar... Ah lá, ó, tá falando a mesma coisa que o bigodinho fazia, viado. Mesma coisa. Você tem que fazer filhos com uma irmã. Tá, e se eu quiser ter filho com uma mina negra? O que vai me impedir dessa porra? De eu ter filho com uma mina negra? E a mina negra se estiver gostando do cara branco? E aí? E aí, irmão? E aí? O que você tem? O que você vai falar, filho? sua herança a outra nação. E então, o que decidimos fazer na tem ISUP, onde a cabimento, Real Nigga mano. University está, é realmente ensinar as pessoas o que é um Mano. verdadeiro nigga. O que é um verdadeiro blipper? Agradeço por isso. Eu não sou garoto. Achei que teria que dizer. Teria que correr. Na Real Nigga University mostramos a retidão que Atos 13:1 retratou que os niggas são justos. Honramos, somos dignos do Senhor. Levantamos irmãos, construímos família, não deduramos, nunca cantaríamos uma música para Donald Trump, nunca odiaríamos nossos irmãos mexicanos que também são verdadeiros niggas, nossos irmãos latinos que também são verdadeiros niggas, nossos irmãos haitianos que também são verdadeiros niggas. Então somos o epítome do que Atos 13:1 representou. Ser negro é o verdadeiro nigga. Os brancos são como os piores niggas. Vamos lá, cara. Tá, mas, mano, os latinos, o povo latino, nós, os mexicanos, eles têm uma parte dos brancos, mano. Tá ligado? Não tem cabimento, mano. Se o cara defende isso daí, se ele defende uma raça pura, é só ir pra África, mano. Eu acho que nem na África tem, mano. Acho que nem na África todo mundo tem a mesma raiz aí. Mas só se ele ir pra África. Sei lá, viver que nem indígena, tá ligado? Se você pegar qualquer sociedade de pessoas e olhar para a terra deles antes dos brancos interagirem com eles, e depois olhar para a terra depois dos brancos, olhe para a Líbia, Oriente Médio, África, Norte, Centro e Sul da América. Como os brancos são um vírus. Quando um vírus entra no seu corpo, Ó, separatista, racista, contra a miscigenação. Que mais que esse cara é? Caralho, mano. O objetivo do vírus é te destruir. A única maneira de se livrar dele é o remédio. Verdadeiros niggas são o remédio. E SUPK é o remédio. Entregamos o que o Senhor diz. Se você quer ficar bem, não pode ser curado. Não entendo como negros podem se casar com brancos, sabendo... Mano, por isso que um dia eu vou casar com uma mina negra, só pra quebrar esses caras, viado. Nossa senhora, mano. É só pra poder diferenciar a cor, tá ligado? Os crimes que cometeram. E o que isso te diz é que desde o momento em que nascemos, temos essa coisa de que o branco é ótimo e o negro não é. O que é novamente por isso que reforçamos um amor tão forte pelos negros. Reforçamos o uso da palavra nigger, tornando-a justa. Reforçamos tudo o que disseram que era ruim, apenas para mostrar o quão bom é. Então é por isso que criamos a Real Nigga University. Depois, você vê uma nova escola, RCU. Brancos Ai, reais. minha Real mente tá Cracker University. fritando, mano.
Não me surpreenderia. Vocês roubam tudo. Não é uma coisa de preto e branco, é uma coisa de Jacó e Esaú. Os irmãos? Sim, exatamente. Espere um segundo. Então nossos tataravós são os mesmos, certo? Isso quer dizer que tivemos ancestrais comuns, mas as coisas mudaram com o tempo. Jacó, Esaú e a separação. Se você for ainda mais para trás antes disso, por causa de Noé, você entende que Sem, Cã e Jafé eram todos parentes. Mas o Senhor colocou a diferença entre eles, assim como fez entre Jacó e Esaú. Então o que importa é quando o Senhor decide separar... Minha ex era negra, então... Mano, é que nem eu falei, se esses caras vier pro Brasil, mano, deixar ele pelo menos uma semaninha aqui no Brasil, essa narrativa, essas ideinhas dele vai se quebrar por terra. Mandar ele dar uma volta por aí. Um povo e criar uma nação. Como não israelita, só me importa se os brancos podem evitar ser escravizados ou mortos no dia do julgamento. Fui ao quartel-general secreto deles após triagem de segurança para perguntar... Olha, mano, olha a ideia do cara. Jesus vai voltar e aí ele vai escravizar os brancos, mano. Sendo que... Pelo menos assim, na Bíblia, entre demais, não só nisso, até mesmo lá na Torá, mano, na judaica, Deus, pelo menos Deus, até mesmo Jesus, sempre defendeu, tá ligado? Prosperidade entre os povos, mano. Paz na terra. Não guerra entre o povo, tá ligado? Um contra o outro. Sempre foi isso, velho. Caralho, mano. Para o capitão Tazari... O cara tá achando que Jesus vai vir, tá ligado? Versão negro e vai... O que um homem branco pode fazer para pagar pelos pecados de seu pai. Rapidinho. Olha isso. Desceria a estrada. Você... Apoie. Mano, aqui já é propaganda. Vou passar pra frente. Bíblica de Cristo diz que o cabelo era branco, textura lanosa. Então, mano, ó, pra você ver, a minha avó era indígena. A minha avó era indígena mesmo, tá ligado? Indígena, viado. Você acredita? Eu tinha uma avó indígena. Uma avó era indígena e a outra é espanhola, mano. Pele bronzeada até a vestimenta verde, mas este não é Jesus. Este é o livro de que falo. É chamado de ícones russos. Quando você o abre, são as obras de arte e imagens originais de Cristo e dos discípulos. Como sabemos disso? Esta é uma obra de arte da Idade das Trevas na Europa, Rússia. Era quando negros governavam a Europa. Divulgávamos a verdade. Quando os brancos saem das cavernas e ganham poder. A Era do Renascimento foi... Não tem nada disso daí, não. Não tem nenhum fato científico comprovado que Jesus era negro e nem que Jesus era branco. Mano, eu fico puto quando o pessoal coloca Jesus de olho azul, loiro, tá ligado? Não que talvez não seja, mas da mesma forma que talvez não seja que ele fosse negro, entendeu? Não existe uma base, mano, concreta da cor de Jesus. E também Jesus nem se preocupava, mano, com a cor de pele dele, mano. A questão não era nem nisso. Não era questão, mano. Como um renascimento ou lavagem branca. Você pode encontrar uma imagem negra de Maria na Igreja Católica Romana. O bonito é que isso não foi escrito por nós. Veja como a imagem é negra, eles refazem e a tornam branca. Você notará as bandeiras por toda a escola. Sim. Cada bandeira representa uma tribo e seu símbolo. As espadas. Ó, o que ele fez, ele inverteu tudo. Ele misturou um pouco de judaísmo, colocou com cristianismo, tá ligado? Ele inverteu até o sentido das casas dos filhos de... Acho que é dos filhos de Davi, né? As casas dos filhos de Davi. Ele misturou tudo, mano. Ele inverteu tudo. Somos militantes, não cristãos. Vamos... Nossa, além de ser... Nossa, militante burro, né? Muito burro, mano. Te bater se necessário. Nossa, se pelo menos fosse um militante que tá falando fatos reais, né, mano? Então lutamos. Vocês treinaram mais cedo, certo? Combate corpo a corpo. Sim, Cristo disse na Bíblia para vender o que tem e comprar uma espada. Então Cristo não. Então Cristo é um homem de sangue e aço. Sim. Sim, Cristo bateu na igreja. Eu digo isso o tempo todo. Cristo bateu nas pessoas no templo. Na verdade, Jesus ele batia nos templos por causa no sentido de ganância das pessoas de dentro dos templos não se importar com os pobres, tá ligado? Não, como é que fala? Fazer doutrinação de imagem, essas paradas, mano. Mas não por causa da cor da pele da pessoa. Cristo não era mole e efeminado. Ele fez o que Deus disse, você será... Já tá bom, já de juízo doido com isso. Será o sacrifício para... Mano, eu só tô vendo na live aqui isso aqui porque não tem cabimento. Só tô assistindo, mas eu tô com ódio desse cara, viado. Nossa, eu não tenho noção da raiva que eu tô com esse maluco, mano. Redimir Israel. Ele aceitou a morte, mas era sobre guerra. Tipo assim, eu não sei se realmente Jesus existiu.
Mas eu acredito, mas eu não sei, eu não posso afirmar da existência de Jesus porque não existe um fato concreto da existência. Mas eu acredito, e eu acredito ainda mais e eu vejo mais um sentido filosófico, tá ligado? Na mensagem de Jesus, mano. Tipo, não doutrinar imagens, tá ligado? Ajudar o seu irmão, não ter ego pelo dinheiro. O dinheiro é bom? O dinheiro ajuda, é bom, mas assim, o dinheiro não é tudo, mano. Se importar com outras pessoas, sabe? Vocês são rotulados como uma organização. Acho que nós somos um grupo de ódio. Somos rotulados assim. Já tive a segurança interna na minha casa antes. Então, eu acho que nós. O que eles disseram? Eles disseram que podemos ser. Quando ele veio, era um cara branco, bateu na porta e disse que recebeu relatos de que somos. Recebi ameaças. Ele conversou conosco e depois foi embora dizendo que não éramos isso. Então, acho que na superfície somos rotulados como terroristas e um grupo de ódio. A única coisa... Mas você é irmão, a abobrinha que você tá falando, qual que é a diferença da pra ele? Nenhuma. A KKK é a mesma coisa. Só que é a versão branca, só que essa aqui é a versão negra. A coisa que uma pessoa branca poderia me dar é a vida dela. Eles se matam? Sim, fico feliz que você disse isso. O que você me der seria só um símbolo. Tipo, a reverência é diferente? Sim, como a reverência, beijo na bota, tudo são símbolos. Irmão, não reverencio a ninguém. Eu só reverencio a Deus, não reverencio mais ninguém. O cara pode estar com uma arma apontada na minha cara, não me reverencio, mano. A verdadeira vingança é você não existir. Quanto mais você existir, mais sou oprimido. Quando vê um bebê branco, pensa, Deus, gostaria que tivesse sido abortado. Quando vejo um bebê branco, penso, ele vai tentar escravizar meu povo quando crescer. Você acha... Ai, meu Deus, eu não tô aguentando mais isso, senhora, mano. Você acha que o racismo é uma coisa boa? Eu acho que é natural que as etnias se mantenham entre si. O que se torna antinatural é quando uma etnia quer dominar outra e depois outra. Esse é o homem branco. O homem branco... Mano, mas ele já tá querendo dominar, mano. O cara é contra a miscigenação. Só esse fato dele ser contra a miscigenação, dele tá sendo contra uma pessoa por amor... Tá ligado? Por amor a uma outra pessoa, independente da cor de pele, se relacionar, ele já tá querendo controlar isso, mano. Não se contenta em ter apenas o que é dele. Ele mesmo se contradiz. Em tudo que ele falou desde o início aqui da live, aqui do vídeo, mano, ele se contradiz. Há um momento em que Deus quer que você pegue em armas e lute contra o homem branco? Jeremias 16:16 diz, eu enviei muitos pescadores e vocês são pescadores, que é o tempo em que estamos agora. A pesca é ensinar... fazer entrevistas como esta para provocar perguntas, despertar interesse. E ele diz, há um tempo em que envio caçadores. E nós caçaremos homens. Ixi, Deus dita o tempo quando nós... Cortou, ele falou alguma coisa ali, mano, que não pode aparecer. Tiramos isso. Haverá um tempo em que Deus vai dizer, tire isso. E vem atrás de caras como eu? Sim, talvez não façamos entrevista nesse dia, Tyler. E você está falando... Ah, e aí, isso daí... Ó, o que o cara acabou de falar, velho. Sério, certo? Fiz isso. Pronto pra... Estou pronto para fazer o que Deus disser. Agora é a fase da pesca. Você vai recrutar mais israelitas, ajudá-los a reconhecer suas verdadeiras origens. Um dia você vai pegar sua arma preferida. Isso mesmo. Eu posso acabar do lado disso. Se o senhor, assim... Sabe como que você quebra uma narrativa? Você quebra essas inversão? Colocar pessoas, mano, que ele tá invertendo os papéis. Ó, se a gente colocar um judeu aí, ó, colocar um judeu pra trocar um papinho com ele, o judeu vai quebrar todo o argumento dele, mano. Todas essas ideias que ele criou, o judeu vai quebrar, tá ligado? Porque o que ele fez é tudo manipulação. Você vai chorar comigo. Não. Você vai gostar de mim um pouco. Ele troca as palavras, ele muda o sentido, tá ligado? O sentido do que a pessoa tá falando, o que a pessoa quis passar, tá ligado? Na Bíblia, na Torá, nas outras religiões e demais, por aí vai. No sentido do conteúdo, né, mano, do livro. Quando percebeu que era um israelita? Eu ouvia rappers falarem sobre serem israelitas, artistas dizendo isso. Nunca levei a sério. 2009 é quando comecei a perceber que isso poderia ser verdade. Quanto mais estudava, mais se tornava uma prova inegável de que não apenas eu era israelita, mas que todos nós, negros, hispânicos, índios, nativos, éramos israelitas. E uma vez que me envolvi nisso, não havia como voltar atrás. Uma pergunta para... E os brancos? Mas se todo mundo era israelita, e os brancos? Os brancos é da onde? Sei lá, nós saímos cavando. Se bem que
Não, eu sou branco, caralho. Eu sou branco, tá ligado? Eu sou só miscigenado, mas a minha pele é branca. Então, tipo assim, saímos cavando assim da terra, tá ligado? Opa, apareci. Os negros quem somos nós? Se você perguntar aos negros quem são, vão te dizer que são de tudo. Não será uma identidade verdadeira. Podem dizer que sou africano, podem dizer que sou metodista, cristão, batista, testemunha de Jeová, muçulmano. Aí você vai catar lá, você vai fazer o DNA científico, né, pra ver as raízes do cara. O cara é branco, tá ligado? Mostra as raízes dele, dos ancestrais dele, é branco. Branco, indígena, mexicano, tá ligado? E o cara tá se achando raça pura aí, que ele é negão, só raça pura. Mano, qualquer coisa menos quem são. Parte da razão é claro. Ó a cor dele, o cara já é praticamente branco. Ele só tem aqui, mano, estética assim de negro, nariz, tá ligado? Boca. Mas o cara é branco, viado, a pele dele. Claro, a escravidão nos causou grande dano. Você não podia ler, não podia escrever. Qualquer idioma que tinha foi tirado, qualquer cultura, seu modo de vida. Não temos isso enquanto leio tudo isso na Bíblia. Eu estava bravo com minha mãe, meu avô era pastor. Estou bravo com eles porque é como tem esses registros, mas ninguém está nos dando a verdade. Agora estou jogando fora tudo que o cristianismo tinha a oferecer. Que idade era essa? Então contatei a Izupk. Disseram que estavam ensinando na Filadélfia. E eu rezo ao Altíssimo se isso é a verdade. Deixe-me dar um sinal. E quando cheguei lá e virei aquela esquina, e o general Haas dizendo ao homem branco, ele disse, não, você vai beijar a bota de todo mundo. E aquele homem branco se ajoelhou e beijou a bota de todo mundo. Eu disse, é aqui que eu devo estar. É aqui que Deus me disse para estar. Mano, isso aqui parece que aquele pessoal que fala assim, Soterian, eu sou metade cachorro, sou metade passarinho, tá ligado? Aí começa a se vestir de animal, é a mesma coisa. As inversões, mano. Segregar, né? Queremos brancos. Meu Deus. Não tanto. Não, eu me identifico com, sei lá, helicóptero. Sou helicóptero, tá ligado? Tanto segregar. Quero que minha comunidade seja tão boa quanto a sua. Por quê? Porque isso não é possível. O que está te segurando? Vocês, os bairros urbanos são alvos da sua comunidade. América Branca, onde você deixa outras nações entrarem e prosperarem com seus negócios em nossa comunidade. A CIA que você mencionou, com a opressão das drogas, colocando drogas em nossa comunidade, até mesmo a Planned Parenthood, onde querem... Aí, ó, o sentido da droga também é ego, tá ligado? A pessoa cria droga com o objetivo do quê? O objetivo de capital, o objetivo de dinheiro, tá ligado? E nem eu falo, isso aí não tem nada a ver com isso, tem a ver com o ego do ser humano, mano. Isso daí é questão humana, da questão negativa do próprio ser humano, tá ligado? É isso, daí não tem nada a ver mais com você é gay, você é trans, você é negro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o ser humano ser filha da puta, tá ligado? As drogas não tem a ver com um cara branco falar, ah, mano, eu tô criando droga, vou colocar só pra matar todo mundo que é negro. Ou nos eutanasiar, ou nos fazer abortar nossos bebês. Então... Não, e mesmo, para analisar, mesmo se tivesse esse objetivo, os próprios negros idiotas tá viciando o próprio povo dele com droga, tá ligado? Nas favelas, mano. Tá ligado? Então não tem cabimento, mano. Não é apenas uma pessoa branca na comunidade. Agora, em 2025, eu argumentaria que os negros têm a mesma oportunidade de fazer qualquer coisa. Você concorda? Você pode mostrar onde temos a mesma chance? Em todo lugar. Me dê alguns exemplos. Eu acho que você consegue o mesmo emprego. Você não acha? Não, eu não acho. Me diga por quê. Então qual foi o ponto do Day? Por que foi isso? Para conseguir uma cota para incluir pessoas na força de trabalho, certo? Certo. As mulheres brancas se beneficiaram mais disso do que nós, em 2025. Em 2025, eu não vejo como somos diferentes de 1965, quando os imigrantes vieram para cá cedo. Se os imigrantes judeus vierem para cá, os empregos que conseguiriam seriam empregos corporativos, empregos de enfermeira. Para nós, desde que estamos aqui, querem que você consiga um tipo de emprego na UPS, um tipo de emprego no Burger King. Dizem que você tem um limite de onde pode chegar. Estamos em desvantagem, onde vocês tiveram tipo uma vantagem de 4 ou 500 anos. Você nem tem uma comunidade negra. Você tem uma mistura em que os negros vivem. Quando você vai até a sua esquina, tipo, se sairmos aqui para o Harlem, você vai ver Coens, você vai ver Dunkin' Donuts. Mas é isso, mano. Tem que ser que nem o Brasil. Mas tem que ser... Nossa, mano. O povo negro lá dos Estados Unidos é muito racista, viado. Eu sei, tipo assim, no Brasil tem, mano, mas na verdade no Brasil é raro ter isso daí, né, velho? Você vai ver... Os cara da gringa precisam fazer a mesma coisa que no Brasil. Começar a miscigenar. Muita gente. Pegar negro com branco e miscigenar. E miscigenando. Em massa, tá ligado? Miscigenação em massa. Pra poder parar com isso, mano.
VS. Começar a colocar branco dentro dos bairros de negro, os negros nos bairros de branco, e começar a fazer isso, mano. Você vai ver todas as lojas diferentes. Na Bíblia, os ricos devem cuidar dos pobres. Os pobres cuidam dos ricos. É assim que você cria um ecossistema interno. Com todos esses negros ricos, se criassem esse tipo de ecossistema que não custaria tanto quanto pensam, poderíamos consertar a comunidade. Embora sejamos muito representados na NFL, na NBA, quando recebem seu dinheiro, é sobre eles. Muitas pessoas pensam em vocês e tipo, esses caras são os caras loucos que estão falando nas ruas. Falam bobagens, é loucura. Mas tudo o que você está dizendo sobre construir sua comunidade, ficar juntos, faz muito sentido. Certo. Eu acho que onde as pessoas se afastam e se ofendem... Mano, o cara, ele é anti-individualismo. Ele defende pessoas com a mesma visão dele, tá ligado? Você viu o que ele falou? Que as pessoas se importam só com elas. Porque o ser humano, de natureza, ele já nasceu individualista, tá ligado? É quando, digamos, um cara branco como eu, você está tipo, eu vou te escravizar. Temos um chicote bem aqui. E eu imagino que isso não é pra vocês, certo? Isso é pra mim. Sim, isso é pra você. Dá pra ver isso? Deixa-me colocar. Sim, não toque nisso. Dê uma olhada nisso, está bem aqui. Temos um chicote aqui. Me diga, quando é o dia do julgamento e o que acontecerá com todos que não são negros, hispânicos ou nativos americanos? Isso cabe ao Senhor. Cristo disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Embora eu tenha esse chicote que você não pode tocar, é só um símbolo do que está por vir, como o julgamento que está por vir, assim como as espadas que temos. Mas quando esse julgamento isso cabe ao Senhor. Quando disseram que mataram Osama Bin Laden, a mídia mostrou os brancos nas ruas gritando de alegria, dizendo que finalmente posso estar em paz porque Osama Bin Laden está morto. Você era nosso Osama Bin Laden. Não tanto seu nosso Osama Bin Laden, mas sua destruição finalmente poderá descansar. Quando esse julgamento chegar, vamos acordar de manhã tipo, eu nem sei o que fazer, porque meu cérebro não precisa mais pensar em opressão. É só descanso. Quando Hitler foi morto, os judeus sentiram o mesmo. As únicas pessoas que nunca sentiram... Mas você tá fazendo a mesma coisa que o cara do bigode, maluco. Você tá fazendo a mesma coisa. Isso são negros, hispânicos e índios nativos. A escravidão permanece em nosso DNA, mesmo em um nível subconsciente. Houve algo que eu falei. Eles fizeram este estudo, foi chamado Ratos e uma Cerejeira. Pegam esses ratos, eles pegam... Ó, pra você ver, escravidão existe até hoje, mano. Ela só mudou. Mas escravidão, controle da mão de obra existe até hoje. Longe dela. Foi mentalmente, geneticamente passado. Tiveram que pegar esses ratos e cruzá-los geracionalmente com 7 outros ratos que nunca... Você é praticamente obrigado, se não compra comida. Tiveram memória daquela árvore para que fossem até aquela árvore, mesmo que não estivesse lá. Isso são os negros. Não temos mais as correntes físicas em nós, mas o mental que vocês fizeram conosco, é por isso que parecemos um grupo de ódio. É assim que a percepção... É o que dizem. Vem cá, quando chegam. Quero dizer, você quer que eu morra um dia, mas você está tranquilo? Quando você realmente tem. Isso é engraçado. Este é um bom, decente cara branco, ele sabe que está chegando e disse, estou tranquilo de qualquer maneira. Então estamos geneticamente passando maldições que nos mantêm inferiores. Se passássemos coisas que nos tornassem superiores, não teríamos esse pensamento. Por que não levar os irmãos? Sabe quando seu corpo começa a dar coceira, mano? Você começa a querer coçar o corpo? Eu começo a me dar agonia e eu começo a ficar... para a terra de Israel e reivindicar seu direito de nascimento. Eu visitei Israel em 2017 e por mais bom que fosse, eu odiei porque senti que estava abandonando todos os irmãos e irmãs que não podiam estar lá. Ah, meu Deus do céu. Ai, não. Ai, não. Meu Deus do céu. Algum judeu tá precisando ensinar esse cara, velho. Tem que catar a cabeça dele e colocar nos estudos, assim, ó. Lê, agora você vai ler essa porra aqui. Lê aí, estuda bem pra você aprender. Meu, esse cara foi pra Israel e entendeu as coisas erradas lá, mano. Puta que pariu. Tá precisando colocar ele de volta lá, mano. Eu acho que foi bate e volta, tá ligado? Ele só foi pra Israel e voltou rapidão. De fuga. Quando você vai a Israel e fala com os chamados judeus, o que eles dizem sobre o que você fala? Sobre os verdadeiros judeus? Os judeus é tudo branco, praticamente. Recebo respostas variadas. Alguns lutam muito, outros dizem que eram negros naquela época, como se isso pudesse mudar. E, eventualmente, todos os negros, hispânicos e nativos americanos podem um dia perceber que são israelitas. Se forem sábios. Mas você acredita nessas coisas, certo? Tudo isso. Vocês vivem de forma diferente. Vocês pensam de forma diferente. Vocês vivem com a espada. Nós não. O que quero dizer com viver? Com violência. Vocês não estão em paz com ninguém até depois de destruí-lo. Você acha que isso é genético? Sim, porque os índios... Não é... É genética? Eu não sei se é genética, mas não tem a ver com cor de pele, mano. Guerra, essas paradas não tem a ver. Os nativos israelitas tentaram ser pacíficos com você.
Todo mundo... Mano, no mundo sempre existiu guerra, mano. Indígena. Ah, ó, para pra analisar. Os indígenas sacrificavam o próprio povo dele por reverência a um deus, tá ligado? Pega os maia. Os maia faziam isso. Catava, colocava o próprio irmão dele e sacrificava. Tentamos a paz e nos mataram. Mano, não sei se é instinto. Tem uma parte que é instinto, mas eu acho que é a raiz do ser humano, né, mano? Por isso. Mesmo agora, os negros tentam estar em paz e vocês ainda os esbofeteiam. Trump está esbofeteando os negros agora e os negros ainda têm esperança na América. Há duas coisas que não podemos fazer. Não podemos deixar outras nações fazerem parte de nós e então os homossexuais. Você tem um irmão que entra aqui? Caralho, ele é contra os homossexuais também. Puta que pariu. Meu Deus do céu, eu tô falando pra esse cara... Esse cara é o próprio demônio, viado. É o próprio diabo em pessoa. Ele diz, eu gosto de um pouco de pênis de vez em quando. O que você diz a ele? Ele tem que parar com isso. Ele diz, eu paro amanhã. Posso entrar? Ele pode dizer que vai parar amanhã, mas nós o monitoraríamos para ver se é sincero. Agora, nós o monitoraríamos como um viciado em cocaína, porque qualquer israelense... Nossa, olha a mente desse cara, viado. Esse cara é muito louco. Esse cara fumou as pedras, mano. O cara deve ter viajado, viado. O cara é o bigodinho negro. Elita pode se arrepender. Como Deus é mais forte que a homossexualidade, esse homem pode vencer ser homossexual. Se você é homossexual e quer parar, não significa que tem que fazer sexo com uma mulher. Apenas que não pode fazer sexo com um homem. As pessoas podem não concordar com o que você está dizendo, mas essa honestidade é revigorante. Mentiroso é uma coisa que eu não sou. Quais são algumas concepções errôneas que você gostaria de... O Monark foi cancelado por muito pouco ainda. Já viu o bigodinho da Bahia? Já. Nossa, esse aí superou qualquer um, mano. Eu acho que até elogiar esse cara aí, falar, irmão, você tá fazendo um ótimo trabalho pelo povo negro, mano. É isso aí que eu quero. Esclarecer para alguns irmãos por aí que podem estar em dúvida em se juntar à organização? Ok, o que eu diria primeiro é que não somos um grupo de ódio, somos de amor. Os irmãos... O quê? Se é de amor? Imagina o cara que é de ódio. Imagina o cara que é de ódio, se ele é por amor. Que precisamos trazer, eles são de ódio. Odeiam seus próprios irmãos, vendem drogas para eles, dormem com as esposas dos irmãos. Somos o oposto do ódio. O que ensinamos é para os irmãos pararem de vender drogas e nós não. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso é positivo. Odiamos um povo, odiamos o que fizeram. Não odiamos pessoas brancas. Deus odeia pessoas brancas. Ele os... mas você tá defendendo escravizar os brancos, cara. Como que você não odeia? Não tem cabimento. Para serem odiados. Quando se trata de brancos, nunca fizeram nada por nós, não os odiaríamos, não somos extremistas, não promovemos violência. Todo aquele treinamento que você viu o Capitão Akkad fazendo é sobre autodefesa. Não queremos que ninguém machuque ninguém, mas... É a mesma coisa que nem aquele cara que uma menina dentro do trem. Foi um dos membros desses daí, velho. Eu não sei se você lembra, uma ucraniana. A ucraniana passou, tá ligado? O negrão tava o negão tava atrás, aí a ucraniana tava na frente. Ela tava dentro de um trem, ela sentou, tá ligado? O cara foi e ela, mano. É um dos membros desse cara aí, velho. Também não queremos que você seja um otário. Você tem o direito de se defender. Há um jeito tático de fazer isso. O que a pessoa branca média assistindo pode fazer para se arrepender aos seus olhos, para estar bem com você? Você pode ir a isupk.com, clicar no link de dízimos e doar. Vou doar nada, filho. Do meu bolso não sai nada pra essa merda. Incrível, né, mano? Como um monte de ONG faz parte desses negócios, velho. E esvaziar sua conta bancária. Exato. Tá bom, vou esvaziar o meu sua cara. Ou isso ou morte. Ou nos dê todo o seu dinheiro. Ou... Sim.